Olha, eu vou te contar uma coisa que aconteceu no meu consultório há alguns meses e que me deixou absolutamente inquieta. Chegou para mim uma mulher de 42 anos, vamos chamá-la de Mariana, e ela estava num estado de exaustão emocional tão profundo que mal conseguia me olhar nos olhos. Sentou na cadeira, suspirou fundo e disse assim: Doutora, eu acho que tem algo de muito errado acontecendo comigo e eu não sei mais se isso está na minha cabeça ou se é real. Quando eu perguntei o que ela estava sentindo, ela me contou que depois que a sogra dela deu para ela um presente aparentemente inocente, um objeto decorativo para o quarto, a vida dela começou a desmoronar. Relacionamento piorando, insônia violenta, sensação de peso no peito, pensamentos intrusivos, discussões do nada, dinheiro sumindo sem explicação. E olha, eu podia ter descartado tudo isso como coincidência, como ansiedade generalizada, como efeito da rotina estressante. Mas eu não fiz isso porque na psiquiatria a gente aprende que o ser humano é muito mais complexo do que 5 minutos de consulta e uma receita de antidepressivo. A gente aprende que existe uma dimensão energética, espiritual, simbólica e emocional que atravessa o corpo e a mente de formas que a ciência ainda está engatinhando para entender completamente. E eu vou te dizer uma coisa que pode te incomodar profundamente. Tem presente que não é presente, tem gesto que não é carinho, tem coisa que entra na sua casa disfarçada de afeto, mas que carrega intenção, que carrega energia, que carrega propósito oculto. E se você não aprender a identificar isso, você vai passar a vida inteira se perguntando: por que as coisas nunca dão certo? Por que você vive cansada? Porque tudo parece tão pesado, tão difícil, tão travado. Eu sou Ana Beatriz Barbosa, psiquiatra, e hoje eu vou falar sobre um assunto que muita gente tem medo de tocar porque envolve espiritualidade, envolve energias, envolve aquilo que a gente não vê, mas sente na pele. E eu vou falar disso do jeito que eu sempre falo, com respeito pela sua inteligência, com base na minha experiência clínica de décadas e sem papas na língua, porque você merece saber a verdade, você merece entender o que está acontecendo na sua vida e você merece ter ferramentas para se proteger, para se libertar, para voltar a ser dona do seu destino. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar quais são os sinais de que aquele presente que você recebeu não veio com boa intenção. Como identificar objetos que carregam energia negativa ou foram manipulados espiritualmente? O que fazer quando você desconfiar de algo assim? E principalmente como fortalecer a sua proteção emocional e espiritual para que ninguém, absolutamente ninguém, consiga te atingir dessa forma. E se você está aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui a gente fala das verdades que ninguém tem coragem de dizer, mas que todo mundo precisa ouvir. Voltando para a Mariana, quando ela me contou aquela história, eu fiz o que sempre faço. Escutei com atenção, sem julgar, sem rotular, porque olha, eu posso ser médica, eu posso ser cientista, mas eu também sou brasileira. Eu cresci num país onde espiritualidade faz parte da cultura, onde as pessoas vão à igreja, ao terreiro, ao centro espírita, onde todo mundo já ouviu falar de olho gordo, de inveja, de trabalho feito. E eu aprendi ao longo da minha carreira que desprezar essas questões é desprezar uma parte fundamental do sofrimento humano. Então eu perguntei para ela: Mariana, me fala desse presente, descreve para mim. Ela disse que era uma estatueta de resina meio estranha, com uma expressão que ela nunca tinha gostado, mas que ela colocou no quarto porque não quis desagradar a sogra. E desde que aquele objeto entrou na casa dela, tudo começou a desandar. Eu perguntei: e como você se sente quando olha para esse objeto? Ela respondeu na hora: eu sinto um aperto no peito, doutora. Eu sinto raiva. Eu sinto vontade de jogar fora, mas fico com medo do que vão pensar, do que vão falar. E aí, minha querida, a gente chegou no ponto central de tudo isso. O medo de desagradar está acima do seu próprio bem-estar. Você está priorizando a opinião dos outros, está priorizando não criar conflito e nisso
você está abrindo mão da sua paz, da sua saúde mental, da sua proteção. Pergunta para você agora com honestidade: quantas vezes você já aceitou um presente que te deixou desconfortável? Quantas vezes você já colocou na sua casa algo que você não queria só para não ser indelicada? Quantas vezes você sentiu uma energia ruim vindo de um objeto, de uma roupa, de um presente, mas ignorou porque achou que era frescura, que era coisa da sua cabeça? Reflete agora, porque o que eu vou te dizer é sério. O seu corpo não mente, a sua intuição não mente. Se você sente desconforto, se você sente peso, se você sente que algo não está certo, é porque não está. E ignorar esses sinais é abrir a porta para que coisas muito ruins entrem na sua vida sem você perceber. Agora vamos falar com clareza sobre o que é bruxaria disfarçada, o que é manipulação espiritual e como isso pode vir mascarado de carinho, de atenção, de presente. Olha, bruxaria não é só aquela coisa de filme, de caldeirão, de feiticeira com chapéu pontudo. Bruxaria no sentido real e prático é qualquer ação intencional feita para manipular, controlar, prejudicar ou influenciar a vida de outra pessoa através de meios não convencionais, sejam eles rituais, objetos preparados, palavras carregadas de intenção, energias direcionadas. E isso existe, minha querida. Isso existe em todas as culturas, em todas as religiões, em todas as tradições espirituais. Pode ter nome diferente, pode ter método diferente, mas a essência é a mesma. Usar o plano espiritual para interferir no plano material. E muitas vezes isso vem disfarçado. Vem num presente bonito, vem numa roupa cara, vem num perfume importado, vem numa joia, vem num objeto decorativo, vem até em comida, porque quem quer te prejudicar sabe que se chegar com cara de inimigo você não vai aceitar. Então vem com cara de amigo, vem com sorriso, vem com gentileza, vem com aquele discurso de eu vi, lembrei de você, eu comprei isso pensando em você. Eu quero que você tenha isso porque eu te amo, mas por trás daquilo tem inveja, tem ciúme, tem vontade de te ver mal, tem intenção de te controlar, de te enfraquecer, de te desestabilizar. E olha, eu sei que tem gente que vai assistir isso aqui e vai pensar: Ana Beatriz, você está exagerando? Você está sendo paranoica? Não, minha querida, eu não tô. Eu estou sendo realista. Eu estou te contando o que eu vejo no consultório todos os dias. Eu estou te contando o que dezenas de pacientes me relatam e que quando a gente investiga a fundo, quando a gente limpa energeticamente, quando a gente remove esses objetos, a vida dessas pessoas muda radicalmente. Melhora o sono, melhora o relacionamento, melhora a saúde, melhora o dinheiro. Coincidência? Não causa efeito, porque tudo no universo é energia, tudo vibra, tudo carrega informação. E quando você coloca dentro da sua casa, do seu quarto, do seu espaço sagrado, um objeto que foi manipulado, que foi preparado, que foi carregado com intenção negativa, você está abrindo um portal para que essa energia atue na sua vida. Você está dando permissão, mesmo sem saber, para que aquilo interfira no seu campo energético, no seu campo emocional, no seu campo mental. Agora vamos aos sinais práticos, porque eu sei que você está aí do outro lado querendo saber: Ana Beatriz, como eu identifico se um presente que eu recebi é isso? Primeiro sinal: desconforto imediato. Você recebe o presente e sente algo estranho. Pode ser um aperto no peito, pode ser um arrepio, pode ser uma sensação de peso, pode ser vontade de chorar sem motivo, pode ser uma irritação repentina. O seu corpo está te avisando. O seu sistema nervoso autônomo, que funciona sem você mandar, está captando uma frequência que não é compatível com você. Segundo sinal, você não consegue se livrar do objeto mesmo querendo. Toda vez que você pensa em jogar fora, vem culpa, vem medo, vem aquela voz dizendo: mas fulano vai ficar magoado, mas isso foi caro, mas vai dar confusão. Isso, minha querida, não é consideração. Isso é aprisionamento emocional. Terceiro sinal: depois que o objeto entrou na sua casa, coisas começaram a dar errado.
pode ser briga no relacionamento, pode ser problema financeiro, pode ser doença, pode ser insônia, pode ser sensação constante de angústia, pode ser azar seguido, né? E você olha e pensa, por que que tudo desandou de uma hora para outra? Olha para o momento em que aquele presente entrou na sua vida. Faz a correlação. Quarto sinal, o objeto tem uma aparência estranha, uma energia pesada, ou foi dado por alguém que você sabe que não te quer bem. Presta atenção nisso. Se a pessoa que te deu o presente é alguém que fala mal de você pelas costas, que te inveja, que compete contigo, que já demonstrou ciúme, que já te prejudicou de alguma forma, por que raios você acha que ela ia te dar um presente de coração puro? Acorda. Quinto sinal. O presente é algo para você usar no corpo ou colocar em lugares íntimos da casa. Roupa, principalmente roupa. Íntima, perfumes, joias, objetos para o quarto, para debaixo da cama, para debaixo do travesseiro, espelho, pente, escova de cabelo. Esses objetos têm contato direto com o seu corpo, com a sua energia, com o seu campo áurico. Se foram preparados, o efeito é imediato e devastador. Sexto sinal, você tem sonhos ruins, pesadelos recorrentes, sensação de presença estranha em casa depois que o objeto chegou. Isso não é coincidência. Isso é o plano espiritual te mostrando que tem algo errado. Agora vamos falar de casos reais, porque eu quero que você entenda a gravidade disso. Teve uma paciente minha, vamos chamá-la de Cláudia, 51 anos, casada, 25, vida estável, filhos criados. A cunhada dela, que sempre teve inveja do casamento, do padrão de vida, da harmonia familiar, deu para ela um jogo de lençóis caríssimo. Cláudia ficou até sem graça, achou um exagero, mas aceitou, agradeceu, colocou na cama. Em menos de um mês, ela e o marido estavam dormindo em quartos separados. Brigas violentas, acusações do nada, desejo sexual zerado, frieza, distância. Ela veio no consultório achando que estava entrando em depressão, achando que era menopausa, achando que o casamento tinha acabado. Eu perguntei sobre mudanças recentes na casa. Ela lembrou dos lençóis. Eu sugeri que ela tirasse, que lavasse com sal grosso ou que jogasse fora. Ela teve resistência, mas fez. Jogou fora. Uma semana depois, ela me ligou chorando, dizendo que parecia mágica. O marido voltou a ser carinhoso. Voltaram a conversar, voltaram a se entender. Mágica não, limpeza energética, remoção de interferência. Outro caso, Verônica, 37 anos, solteira, tentando engravidar através de fertilização. A mãe do ex-namorado, que nunca aceitou o término, deu para ela um porta-retrato com foto dos dois. Verônica, por educação, colocou num cantinho da sala. 5 tentativas de fertilização falharam. 5. Os médicos não encontravam explicação física. Tudo funcionando bem, mas não dava certo. Até que numa sessão de terapia, ela mencionou esse porta-retrato. Disse que toda vez que olhava para ele sentia raiva, sentia tristeza, mas não jogava fora porque sentia pena da senhora. Eu sugeri que ela removesse imediatamente. Ela removeu na 6ª tentativa, engravidou. Hoje, o filho tem 3 anos, mais um. Fátima, 62 anos, aposentada, viúva. A vizinha, que sempre foi ácida, falsa, que vivia comparando a vida dela com a de Fátima, deu para ela uma planta bonita, grande, florida. Fátima colocou na varanda. Em 2 meses, a saúde dela despencou, pressão descontrolada, açúcar alto, dores no corpo, cansaço extremo. Médico não achava causa. A planta, curiosamente, morreu. Fátima jogou a planta fora e aos poucos a saúde estabilizou. Coincidência? Quantas coincidências você precisa ver para perceber que não é coincidência? Seja honesta com você mesma. Você já recebeu algo que te deixou com aquele sentimento estranho, aquela sensação de isso não está certo e você ignorou, você guardou, você usa até hoje? Então presta atenção no que eu vou te dizer agora. Livre-se disso. Não importa quem deu, não importa quanto custou,
não importa se vai gerar conflito, a sua paz vale mais, a sua saúde vale mais, a sua vida vale mais. E olha, não precisa fazer escândalo, não precisa sair acusando ninguém de bruxaria, não precisa criar treta. Simplesmente agradeça mentalmente pela lição de discernimento que você está aprendendo e descarte aquilo da forma correta. Como eu vou te ensinar? Se o objeto for de pano, de tecido, roupa, lençol, toalha, queime. Se não puder queimar, lave com sal grosso, água corrente e depois doe para alguém que você não conhece, longe de você. Se for de resina, de cerâmica, de vidro, de metal, quebre e jogue no lixo, de preferência longe da sua casa. Se for planta, devolva para a terra, mas longe de você. Se for alimento, jogue fora sem consumir. E enquanto você faz isso, mentalize que você está devolvendo ao universo aquela energia, que você não aceita aquilo na sua vida, que você se protege e se liberta. Não precisa de ritual complicado, precisa de intenção firme, precisa de consciência, precisa de coragem para colocar você em primeiro lugar. E aqui eu quero fazer uma pausa para te dizer uma coisa muito importante, porque eu sei que tem gente que vai pensar: mas Ana Beatriz, isso não é paranoia, isso não é neurose. Olha, existe uma diferença enorme entre intuição saudável e paranoia. Paranoia quando você vê ameaça em tudo, quando você não confia em ninguém, quando você vive num estado de terror constante, sem base real. Intuição é quando você capta sinais sutis, quando você sente desconforto específico em situações ou com objetos específicos, quando você tem discernimento para diferenciar o que é seu do que é projeção do outro. E olha, na dúvida, remova. Melhor pecar pelo excesso de cuidado do que ficar na dúvida se permitindo ser prejudicada. Porque vou te contar, quem faz mal feito, quem prepara objeto, quem trabalha espiritualmente contra você, conta exatamente com a sua educação, com a sua gentileza, com o seu medo de parecer louca, com a sua insegurança de ser chamada de paranoica. Essa pessoa sabe que você é boa demais para acreditar que o mal existe. E ela usa isso contra você. Agora vamos falar da neurociência disso tudo, porque eu sei que tem gente que precisa entender pelo lado científico para acreditar. O nosso cérebro funciona por percepção. A gente capta estímulos do ambiente o tempo todo através dos 5 sentidos e também através de campos eletromagnéticos que a ciência ainda está estudando. O coração, por exemplo, emite um campo eletromagnético que pode ser medido a metros de distância. A gente literalmente sente a energia das outras pessoas e dos objetos ao nosso redor. Quando você está perto de alguém que está vibrando raiva, inveja, tristeza profunda, o seu corpo capta isso. O seu sistema nervoso reage, pode ser com taquicardia, com sudorese, com tensão muscular, com mal-estar. Da mesma forma, objetos que foram manipulados, que foram tocados com intenção negativa, que foram preparados ritualmente, carregam uma frequência e o seu corpo, que é sábio, que é inteligente, que evoluiu durante milhões de anos para te proteger, sente essa frequência e te avisa. Só que você, condicionada socialmente a ser educada, a não desagradar, a não confiar nos seus instintos, ignora o aviso e aí sofre as consequências. Além disso, tem a questão da sugestão e da autossabotagem inconsciente. Se você acredita que alguém te fez mal, se você acredita que tem um objeto na sua casa trabalhando contra você, o seu cérebro, que não diferencia realidade, imaginação, começa a criar padrões de comportamento que confirmam essa crença. Você fica ansiosa, fica insegura, fica focada no problema e isso gera mais problema. É o efeito nocebo, o oposto do placebo. Então, removendo o objeto, você quebra esse ciclo mental, você retoma o controle, você diz para o seu cérebro: eu estou no comando, eu estou me protegendo, eu não aceito isso. E o cérebro responde, o corpo responde, a vida responde, mas eu vou além. Eu acredito, pela minha experiência,
que existe sim uma dimensão espiritual real nisso tudo, que não é só psicológico, que tem forças, entidades, energias que podem ser manipuladas e direcionadas e que a gente precisa se proteger disso. Como? Fortalecendo a nossa própria energia, fortalecendo a nossa fé, seja ela qual for, fortalecendo a nossa conexão com o sagrado, com o divino, com a nossa essência, porque olha, ninguém consegue te prejudicar espiritualmente. Se você tiver um campo energético forte, se você tiver fé verdadeira, se você tiver propósito claro, se você tiver amor próprio sólido, ninguém. Esses ataques só funcionam em quem está vulnerável, em quem está fragilizada emocionalmente, em quem está desconectada de si mesma, em quem está vivendo no automático, no ressentimento, na culpa, na baixa autoestima. Então, pergunta para você, como está a sua conexão espiritual? Como está a sua fé? Como está o seu amor próprio? Como está a sua disciplina emocional? Porque proteger-se não é só jogar fora o objeto. Proteger-se é construir uma fortaleza interna tão sólida que nada de fora consiga te abalar. E isso, minha querida, se faz com consciência, com terapia, com espiritualidade saudável, com limites firmes, com discernimento, com coragem de dizer não, com ousadia de desagradar quando necessário. Vamos falar agora de quem costuma fazer isso, porque é importante você saber para se proteger. Primeiro grupo, familiares invejosos, sogra que te inveja porque o filho escolheu você, cunhada que te inveja porque você tem o que ela não tem, irmã que te inveja porque você conseguiu o que ela não conseguiu, mãe que te inveja porque você está vivendo a vida que ela não viveu. Parece pesado, mas é real. Inveja existe e ela destrói. Segundo grupo, amigas falsas. Aquela amiga que está sempre do seu lado, mas que no fundo torce contra, que fica comparando, que diminui suas conquistas, que te dá conselhos sabotadores. Terceiro grupo, exarceiros e suas famílias. Gente que não aceitou o término, que não aceitou que você seguiu em frente, que quer te ver sozinha, infeliz, presa ao passado. Quarto grupo, colegas de trabalho competitivos, gente que quer a sua posição, o seu salário, o seu reconhecimento. Quinto grupo, vizinhos e conhecidos que te observam de longe e cultivam sentimentos negativos. E olha, o pior de tudo é que muitas dessas pessoas não fazem isso conscientemente. Elas estão tão tomadas pela inveja, pelo ciúme, pela raiva, que nem percebem o quanto desejam o seu mal. Elas vão dormir pensando em você, acordam pensando em você, comparam a vida delas com a sua, sentem dor quando você está bem. E essa energia, mesmo que não seja direcionada através de ritual, já faz estrago. Imagina quando é intencional, quando a pessoa procura alguém para fazer trabalho, quando a pessoa prepara o objeto com as próprias mãos, mentalizando o seu mal. Isso existe, isso é real e você precisa estar alerta. Agora eu quero falar especificamente de alguns tipos de presentes que são mais usados para esse tipo de coisa. Roupas íntimas. Cuida muito, muito cuidado com quem te dá roupa íntima. Calcinha, sutiã, camisola, pijama. Esses itens têm contato direto com as suas partes íntimas.